Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a outra segunda-feira de live sobre cirurgia plástica, beleza, estética, reconstrução, todos os ramos que a cirurgia plástica abrange, todas as possibilidades que ela traz para melhorar a autoestima, a saúde, né, e também para reconstruir, para devolver forma, devolver função, que são princípios importantíssimos da cirurgia plástica, né? Muito bem, então hoje nós vamos ter uma live um pouco diferente, não vamos falar especificamente, como na semana passada, na verdade, né? Não vamos falar especificamente de uma cirurgia, de um procedimento apenas, vamos falar de 5, né? 5 procedimentos, 5 grupos de cirurgia que foram mais realizados por nós nesses últimos 12 meses. Cirurgias que estão mais em foco, que estão sendo mais procuradas, mais realizadas no consultório. Então, nós fizemos esse levantamento, fizemos essa estatística do que a gente tem feito mais, né? A gente faz todo tipo de cirurgia plástica praticamente, mas sempre tem as épocas em que tem uma preferência por algum tipo de assunto, por alguma cirurgia específica, né, ou um procedimento. Às vezes tem época que tem uma procura maior pelas cirurgias no rosto, né, cirurgias de nariz, de rosto, né, ritidoplastia, cirurgias de pálpebra, de orelha, transplante capilar. Às vezes existem épocas em que a procura é maior pelos procedimentos corporais, né? Cirurgias da mama, cirurgias do abdômen, lipoaspiração, cirurgias de coxa, entre outras que estão relacionadas ao contorno do corpo. Então, essa procura é um pouco sazonal, digamos assim, às vezes, no verão, as pessoas acabam ficando um pouco mais preocupadas com o corpo e depois vão procurar por essas cirurgias no inverno. Já o contrário acontece com o rosto, né? Que fica mais exposto proporcionalmente do que o corpo durante o inverno e acaba muitas vezes sendo o foco de maior atenção. E depois, na época do verão, vai ser o grupo de cirurgias relacionadas à estética da face acaba tomando a principal posição, o principal lugar na procura dos pacientes. Então, para dar uma equilibrada nessa sazonalidade, para dar uma padronizada nas cirurgias que a gente tem feito com maior frequência, nós fizemos um ranking, né, dos procedimentos mais realizados por nós nos últimos 12 meses, né? Que inclui um pouquinho de verão, um pouquinho de inverno, dá uma média mais certinha. Bom, muito bem. Então, a primeira cirurgia que a gente mais fez nesses últimos 12 meses foi a cirurgia de face, ritidoplastia, né? Cirurgia que trata o envelhecimento da face, do pescoço, das camadas musculares, da camada da pele, da perda de gorduras, até da perda óssea que acomete o rosto à medida que o tempo vai passando, em que o paciente sofre um envelhecimento, né, que é natural, que todos nós sofremos progressivamente ao longo da vida, que pode ser retardado de certa forma pelos cuidados com a pele, hidratação, uso de protetor solar, alguns produtos injetáveis, alguns estimuladores de colágeno podem retardar um pouquinho o envelhecimento, pode também ser acelerado por outros fatores, como exposição solar muito intensa, como o tabagismo, né? Atividade física de impacto muito intensa, muito exagerada. Então, mas que vai acontecer, né? Com todos nós, com todas as pessoas, em algum momento da vida, na verdade, progressivamente ao longo da vida, que vai incomodar, vai chamar a atenção em algum momento da vida e vai direcionar essa pessoa, esse paciente, a procurar o nosso serviço. Então, essa cirurgia de rosto foi a cirurgia que a gente mais realizou, né, nesses últimos 12 meses. Primeiro, eu acredito que é uma cirurgia muito boa, né, tem resultados excepcionais, a grande maioria dos pacientes fica extremamente satisfeita. É uma cirurgia que hoje em dia perdeu aquele estigma de deixar um rosto artificial, de deixar um aspecto muito esticado no rosto, né? Então, muito pela nossa experiência, pela nossa tradição nas cirurgias do rosto,
como um todo, incluindo a de rejuvenescimento facial. Isso contribui muito para esse número grande de cirurgias de face que a gente tem feito. Fizemos no último ano e continuamos fazendo com frequência, né? Já estou vendo aqui, claro, Maria Vieira falando que o sonho delas, né? O sonho cada vez mais perto, gente. A cirurgia é mais acessível, pós-operatório mais tranquilo e os resultados cada vez melhores, né? Então, a experiência que a gente tem, as técnicas, as formas que a gente atua, que a gente escolhe para tratar cada tipo de rosto, muito alinhadas com a literatura, com os grandes nomes internacionais que nós já acompanhamos, já participamos juntos de congressos, de mesas de apresentação, de cirurgias também. Isso traz ótimos resultados, pacientes felizes acabam indicando outros pacientes para a mesma cirurgia. Então, esse foi o nosso primeiro lugar, a cirurgia de face, a ritidoplastia. Muitas vezes vem associada com outras, né? Com a cirurgia de pálpebras, né? Blefaroplastia, o envelhecimento do rosto é acompanhado do envelhecimento das pálpebras superiores, né? Às vezes também das inferiores. Um enxerto de gordura tem um papel fundamental na cirurgia de rosto. O volume que a gente perde de gordura e até mesmo de osso durante o envelhecimento dá um aspecto mais velho mesmo, né, de fato, menos viçoso ao rosto. E um enxerto de gordura, a gente tira aquele pouquinho de gordura da barriga e preenche o rosto de forma definitiva, de forma complementar à cirurgia, para ter o melhor resultado. Então, além de ser a primeira cirurgia, é uma cirurgia que muitas vezes vem acompanhada de outros procedimentos auxiliares, né, ou periféricos, complementares, na verdade. Muito bem. Para responder aqui a pergunta da Clara, quanto tempo a recuperação? Olha, a gente considera que os primeiros 15 dias são de fato o tempo de recuperação, porque é o tempo que é necessário para diminuir, né, ou praticamente desaparecerem as manchinhas roxas que eventualmente aparecem depois da cirurgia, o tempo que a gente demora para tirar os pontos, que traz um conforto maior e que uma grande parte do inchaço já se resolveu, né? Como toda cirurgia plástica, a recuperação total demora em torno de 6 meses, 4 a 6 meses para o rosto, para amadurecimento das cicatrizes, para resolução completa do edema, do inchaço. Mas depois de 15, 20 dias já existe um conforto muito grande, o paciente já consegue retornar para a maior parte das atividades diárias sem maiores dificuldades, sem maiores problemas, né? Um cuidado especial, como sempre, que a gente sempre deve ter com a pele e reforçar no pós-operatório de qualquer cirurgia, é evitar a exposição ao sol. O sol não é amigo das cicatrizes, não é amigo da cirurgia plástica, é importante para outras situações, né, como a vitamina B, que tem sido muito falada ultimamente, mas no pós-operatório a gente precisa dar um tempinho dele, se proteger para evitar manchas, para evitar marcas na região das cicatrizes. Bom, a segunda na nossa lista, na verdade, foi um grupo de cirurgias, né? Cirurgias da mama. É uma queixa muito grande, um número muito grande de mulheres que nos procuram, como a outros cirurgiões, com queixas referentes à mama, tanto ao tamanho, né? A mama pode ser pequena, precisar de uma mamoplastia de aumento, com inclusão de próteses, de silicone, ou mesmo, em algumas situações, o preenchimento com gordura, como a gente mencionou no rosto, ele também existe para a região da mama, até a combinação, né, da prótese de silicone com a gordura. Isso tudo vai depender das características de cada paciente, da expectativa, das necessidades de cada um. Então, o tamanho pequeno, o tamanho grande da mama, às vezes a mama é muito desenvolvida, né, às vezes desde a adolescência, outras vezes depois de uma amamentação ou de uma variação maior de peso. As mamas podem crescer muito, podem incomodar, provocar dores na coluna, peso. Às vezes o peso das mamas causa marcas na região do sutiã, as alças do sutiã ficam muito dentro da pele, né? Muito machucando um pouco a pele. Então essas mamas excessivamente grandes também são um motivo muito frequente dos pacientes procurarem a gente no consultório
para melhorar essa questão do tamanho, tanto em termos de conforto, né, tanto em termos de saúde mesmo, quanto pela estética, né, as mamas excessivamente grandes, desproporcionais ao resto da face, ao resto do rosto, ao resto do corpo. Às vezes dá uma impressão de que o paciente está com peso acima do que realmente está, né, dão um aspecto que não é harmônico. Então a mamoplastia redutora também está aí nesse grupo de cirurgias da mama que veio em segundo lugar. E também as mastopexias, né, as cirurgias de levantar a mama, seja ela que elas têm caído por causa do tamanho, por causa da fraqueza da pele, né, da pele muito fina, ou após a amamentação, por exemplo, após gravidez, após grande perda de peso, né, a gente pode levantar a mama colocando ou não colocando uma prótese de silicone, depende do desejo da paciente, depende das características da mama, né, do volume residual que ficou depois dessa variação de peso ou da amamentação, e levantar, trazer a mama para o lugar de volta, deixar ela bonita, bem posicionada, em pezinha e com o volume que o paciente quiser, que o paciente desejar, com ou sem um implante de silicone, né? Então, existem outras cirurgias da mama, né? Existe a cirurgia da mama masculina, como o tratamento de ginecomastia, as reconstruções mamárias pós tratamento quimioterápico, tratamento cirúrgico para câncer de mama, né? Existem as simetrizações mamárias, quando uma mama é muito diferente da outra. Então isso tudo aí a gente acabou juntando num grupo, são cirurgias da mama, né? Liderados, é claro, pela prótese de mama, mamoplastia redutora e mastopexia. E esse grupo, então, ficou em segundo lugar no número de cirurgias nesses últimos 12 meses. Bom, vou aproveitar para responder aqui a Kalidjaka. Muito complicado o seu nome, você vai ter que me perdoar. Mas ela está perguntando se é possível fazer a mamoplastia de aumento com gordura enxertia. Morro de medo de colocar prótese. É possível sim, né? É possível sim. É uma técnica possível, tem algumas limitações, tem algumas vantagens, tem algumas indicações específicas, né, que a gente tem que discutir pessoalmente para ver o caso ao vivo, examinar, ver as expectativas, ver as possibilidades, né? A área doadora de gordura a gente sempre acha que é muito, mas nem sempre é. Então, mas é uma possibilidade para quem não quer colocar uma prótese de silicone, ou para quem... Calidia, muito obrigada. Para quem não quer colocar prótese de silicone, ou para quem, né, não pode colocar por alguma razão, né, o enxerto de gordura é uma opção, sim, como o aumento da mama, né? Que vai ter boas ou boa indicação ou não, dependendo de cada caso. Isso aí melhor a gente discutir pessoalmente. É só marcar uma consultinha com a gente, Carlídia. Vai ser um prazer avaliar a sua situação. Muito bem. Em terceiro lugar, na nossa lista de cirurgias mais realizadas, a gente volta para uma cirurgia de face, que é a rinoplastia, a cirurgia do nariz, né? Vocês já devem acompanhar, a gente fala muito sobre nariz aqui também, né? Junto com outras cirurgias, ou isoladamente. Nariz é uma cirurgia plástica fantástica, né? Excepcional, tem resultados excelentes, cirurgia muito boa de fazer, né? Para quem sabe fazer, quem está acostumado a fazer. Da mesma forma que no rosto, com a experiência que a gente tem, os cursos que a gente já fez, eu participo de muitos congressos, dou aulas em muitos congressos, até fora do país, inclusive. Então a gente vai se enveredando por esses caminhos, né? E acaba tendo bons resultados, tendo boas referências e fazendo muito dessas cirurgias. Então, a plástica de nariz, a rinoplastia, ou rinoceptoplastia, quando é preciso, ficou em terceiro lugar. É uma cirurgia que a gente faz bastante, tem resultados muito bons, tanto em termos estéticos quanto em termos respiratórios. É muito frequente a pergunta: doutor, mas a minha respiração vai piorar? Né? Eu não tenho a menor dúvida de que ela vai melhorar. Então, isso ajuda muito, isso traz muito o paciente para o nosso lado, porque ele tem essa expectativa positiva, né? essa orientação positiva de que a cirurgia vai melhorar a respiração, vai melhorar a função do nariz, e
Da mesma forma que existe aquela preocupação com o rosto, né, de não ficar um rosto artificial, esticado, esquisito, também existe a preocupação com o nariz, de não ficar um nariz estigmatizado, né, aquele nariz de Barbie, de todo mundo igual. Que os pacientes não procuram mais, é muito raro a gente ouvir esse pedido no consultório. Então, não existe mais aquela forma, né, todos os narizes iguais. Embora cada um tenha o seu próprio nariz bonito, mas mais próprio, né, individual. Então, conseguindo esse tipo de resultado, tendo esse tipo de conduta, a gente acaba, né, aumentando o número de cirurgias, o número de pacientes, e então o nariz ficou aí nessa terceira posição, tanto na função quanto na beleza, né? É uma cirurgia, como a gente separou brevemente aqui no começo, as cirurgias de face, a cirurgia de contorno corporal, uma cirurgia de face, que às vezes é combinada também com cirurgia do queixo, né? A mentoplastia para aumento ou diminuição do queixo. A proporção do nariz e do queixo são muito importantes no equilíbrio da face, então a gente muitas vezes combina, né, o aumento do queixo, ou com uma prótese de silicone, ou com preenchimentos, né, mais ocasionalmente com uma cirurgia ortognática, ou isoladamente, né? Muitas vezes o nariz é o que realmente incomoda, é o que chama mais atenção na face. É uma mistura muito complexa, cheia de subunidades, cheia de partes, e que às vezes apresenta um crescimento assimétrico, né? Está muito em evidência, é muito frequente que haja fraturas, principalmente na infância, na adolescência, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que teve uma fratura no nariz na infância, cresceu com um desvio pequeno, que não incomodava tanto, e agora teve outra fratura no acidente de carro, né? O nariz é muito projetado em relação ao resto do rosto, então ele está muito exposto a esse tipo de trauma e a eventuais fraturas, né? Então ficou aí em terceiro lugar. Bom, o estúdio Kadosh está falando que quer fazer o abdômen com a gente, vai ser um prazer, vai ser muito bem recebida. Carlídia, obrigado. Nada, foi um prazer também. A Edna está falando, é o que eu estou aguardando que seja. Acho que da respiração, com certeza vai melhorar muito, e a estética também. A gente já tem até a cirurgia marcada, né, Edna? Toninha, boa noite, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Muito bem, então, em primeiro lugar a cirurgia de face, em segundo lugar a cirurgia da mão, mamoplastia de aumento, redutora e mastopexia. Em terceiro lugar, a rinoplastia. Em quarto lugar, nós temos a lipoaspiração. Muito bem. Lipoaspiração é uma cirurgia muito boa, né? Voltamos para o contorno corporal, a gente parece até que está alternando aqui de propósito, mas não é. Realmente, como a gente comentou no começo, existe essa variação, essa mudança de procura, de acordo com a estação do ano, de acordo com a situação, a situação social, a situação psicológica do paciente. Cada época tem uma procura diferente, mais pelo rosto ou mais pela região corporal, pelo contorno corporal. Então, quarto lugar, a lipoaspiração, que vem junto com a lipoenxertia, né, com a lipoescultura. É até bom que a gente dá uma esclarecida nessa confusão de nomenclaturas aqui, para ficar tudo bem claro, né? Muito bem, a Rusa está falando que lipoaspiração é vida, tudo de bom. É bom mesmo, né? A lipo é uma cirurgia que tem resultados muito bons. Quando ela é bem indicada, quando a gente consegue tratar de forma adequada os excessos de gordura, né? Aquela gordura localizada, aquelas bolsas de gordura que incomodam, que estão no lugar errado, que dificilmente saem com atividade física e com dieta. Então, a gente consegue contornar o corpo, consegue dar uma definição muito boa para a região corporal, quadril, abdômen, cintura, dorso, aquela gordurinha do sutiã que fica aparecendo, que fica incomodando, né? Às vezes uma roupa com as costas mais abertas, né? O culote, a parte interna das coxas incomoda muito as mulheres também, o abdômen no caso dos homens, que é o ponto que nós mais queixamos, que mais incomodam. Então, a
A gente consegue refinar esse contorno corporal, tirando a gordura localizada que está atrapalhando as linhas, as curvas, na verdade, que são ainda mais próprias da mulher, e as retas, né, as projeções mais anguladas que às vezes os homens procuram. Não é uma cirurgia para emagrecer, como a gente já comentou aqui, existe um emagrecimento associado secundário, tanto pela retirada, né, de um volume de gordura, quanto pela atitude dos pacientes, que é muito frequente, uma atitude muito positiva no pós-operatório, com dietas, né, melhora da alimentação, retorno da atividade física. Então, isso acaba acontecendo, mas não é o objetivo principal da cirurgia. Já a lipoescultura nada mais é do que um complemento da lipoaspiração, né? A adição de uma segunda etapa, digamos assim. Imediatamente depois da lipoaspiração, a gordura retirada é tratada de forma, né, estéril, de forma asséptica, tratada, preparada e reinserida na região subcutânea, na região de gordura de outra região do paciente, né? Pode ser a mama, como a gente falou mais cedo, né? Como a Khalidia perguntou, pode ser na mama, para aumento da mama, para melhora do contorno, né? Às vezes para simetrização, uma mama diferente da outra, ou quem não quer colocar uma prótese de silicone. Pode ser no bumbum, para aumentar o bumbum, para deixar o bumbum mais arredondado, para preencher algum fundinho que possa existir, algum suco que não agrada tanto, né? Então, essa gordura do próprio paciente, ela pode ser utilizada da melhor forma possível nos lugares que o paciente desejar, para refazer esse contorno, para acentuar a melhora do contorno, que já aparece com a lipo, já aparece quando a gente retira a gordura localizada, onde ela não deveria estar localizada, e que pode ser potencializado, pode ser aumentado com o enxerto dessa gordura no lugar onde existe uma falha, onde pode haver uma melhora de contorno ou de volume. Então, aí sim, a gente cria, né, digamos assim, adicionando essa segunda etapa, a gente passa a ter a lipoescultura, que nada mais é do que adicionar a fase de enxerto de gordura, né, nas regiões em que a gente quer aumentar, e em seguida a lipoaspiração. Muito bem. A Lucy Carla tá dando um oi, boa noite. Tudo bem, Lucy? Tudo jóia. A Clá gostaria de saber das costas. As costas é isso, Clá. A lipoaspiração é muito interessante para essa região, né? Principalmente nas dobrinhas que ficam ali abaixo do sutiã, a região da cintura, que às vezes fica mal definida, os flancos, que começam aqui no abdômen, acabam estendendo um pouquinho para as costas, né? Então a lipo nessa região tem resultados muito bons. A pele do dorso, a pele das costas tem uma propriedade de contração muito positiva, né? Então, depois que a gente retira a gordura, o processo inflamatório local, que é normal após a cirurgia, promove essa retração da pele com bastante sucesso. Então, essa região costuma ter resultados muito bons depois da lipoaspiração, mesmo quando a gente tira um volume um pouquinho maior, na grande maioria das vezes não fica uma sobra de pele. A pele retrai, fica firme, fica muito boa. Bom, ela diz que tem um pouco de pele nas costas. Existe a possibilidade de retirar também, né? Isso aí a gente tem que ver pessoalmente, tem que ver na consulta, examinar, para ver se esse excesso de pele pode ser tratado só com esse estímulo inflamatório da lipoaspiração, ou se a gente precisa retirar diretamente. Mas é uma possibilidade. Aqui a Kel está perguntando como é a cicatriz da lipo no braço. As cicatrizes de lipo são praticamente invisíveis, digamos assim. Não são invisíveis, né? Toda cirurgia tem uma cicatriz, mas são muito difíceis de achar, né? São pequenos cortes de meio a 1 centímetro. No caso do braço, ela vai ficar mais próxima aqui do cotovelo, na maioria das vezes, e em outras regiões vai ser posicionado estrategicamente, ou na marca do biquíni, né, na calcinha, ou quando há uma cicatriz associada de outra cirurgia, ou uma mamoplastia, ou uma abdominoplastia. A cicatriz da lipo nem existe, porque na verdade está dentro da cicatriz de outra cirurgia. Quando é na coxa, na virilha, a cicatriz fica bem escondidinha.
é muito pequena, é muito discreta e fica sempre bastante escondida. A do braço geralmente é próximo aqui do cotovelo e também fica bastante discreta, bem pequenininha. Muito bem, vamos para a última então. Então, só recapitulando para a gente terminar: cirurgias de face, rejuvenescimento da face, cirurgias da mama, rinoplastia, cirurgia do nariz e a cirurgia a lipoaspiração, que é o que a gente acabou de falar. Raquel está perguntando: é possível fazer apenas nessas regiões ou precisa fazer em tudo, frente e costas? Não, a gente faz onde há necessidade, né? Na verdade, existe até um limite de segurança que a gente evita de fazer acima de 40% da superfície do corpo. Então, a gente faz mesmo quando há necessidade, né? Nas regiões em que a gordura se acumula. Esse acúmulo é muito geneticamente dependente, sabe? Muito relacionado com a genética, com as características genéticas de cada um. Então, tem gente que tem uma predisposição de acumular gordura mais nos flancos, tem gente que tem predisposição na coxa. As diferenças de gênero, né? Os homens têm uma tendência maior de acumular gordura no abdômen, as mulheres mais nas coxas e nos flancos. Então, isso depende de cada um, Raquel, depende das características de cada pessoa e onde essa gordura está incomodando. Então, por último, a quinta cirurgia, na verdade não é a última, né? É a quinta, porque ainda tem mais uma lista enorme de sexta, sétima, oitava, né? Só que não dá pra gente falar de tudo. Foi o tratamento cirúrgico da enxaqueca, a cirurgia de enxaqueca, como muitas pessoas se referem, né? Que é uma cirurgia que eu particularmente acho excepcional. É uma cirurgia relativamente simples, que tem alta no mesmo dia, extremamente segura e que tem resultados excepcionais, né? Principalmente no tratamento da enxaqueca, pacientes que não conseguem controlar muito bem as crises com os medicamentos, com o tratamento clínico. Acontece, né, em torno de 20 a 25% das pessoas que têm enxaqueca, mesmo com o tratamento adequado, mesmo tomando os remédios direitinho, mesmo com o comportamento correto, seguindo as orientações do neurologista, não tem uma melhora satisfatória, continuam tendo crises, continuam perdendo dias de trabalho, perdendo compromissos sociais, né, ficando de cama em casa, sem conseguir sair, sem conseguir ver luz, né? Só quem tem enxaqueca é que sabe. Eu costumo ouvir isso muito no consultório e eu acho que é verdade. A enxaqueca é a décima doença mais incapacitante para o homem, né, para o ser humano. Então, você pode imaginar aí, tem quantas mil doenças existem, e a enxaqueca está em 10º lugar das mais incapacitantes. Então, e a gente consegue resolver esse problema de forma extremamente satisfatória, em mais de 90% dos pacientes, com uma cirurgia extremamente segura. Então, apesar de ainda ser pouco conhecida, a cirurgia é antiga, já tem muitos anos, a gente já faz há algum tempo, e cada paciente que faz a cirurgia, que opera, indica mais 10 pacientes, 15 pacientes, porque os resultados são muito bons, a cirurgia é muito tranquila de recuperar. A Suelen está até concordando aqui, só quem tem sabe mesmo, exatamente, né? Então, como é uma cirurgia que tem um sucesso muito grande, que tem uma segurança muito grande, também a gente recebe muita referência dos pacientes que fazem, que operam, mandam os conhecidos, as pessoas que têm enxaqueca, que têm contato. Então acabou ficando em 5º lugar na nossa listinha das 5 mais dos últimos 12 meses. Certo? Muito bem. Bom, minha voz já está acabando, como vocês estão vendo. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Hoje nós falamos das 5 cirurgias plásticas mais realizadas aqui no consultório, nesses últimos 12 meses. Então, última listagem: cirurgia de rejuvenescimento da face, cirurgias da mama, cirurgia plástica do nariz, rinoplastia, lipoaspiração e a cirurgia de enxaqueca, o tratamento cirúrgico da enxaqueca. Muito bem, a Lúcia Carla está
elogiando as minhas explicações. Muito obrigado, que são ótimas. Muito obrigado, estou sempre à disposição para esclarecer o máximo possível. Sempre que precisar, pode mandar as perguntas, os comentários. E eu estou à disposição para responder e para detalhar as explicações o melhor possível. Muito obrigado por acompanharem mais um dia, mais uma live. E boa semana para todos. Até a próxima.